Boa noite, companheiros. Boa noite. Não é um dia muito adequado, né? Não é um dia muito feliz com essa chuva, uma sexta-feira, com todas as dificuldades que nós temos de um dia desses. Mas eu vou tentar colocar algumas questões e aquilo que talvez outros não possam receber como informação dessa opinião minha, eu vou tentar divulgar de alguma outra forma, da forma como for possível divulgar. Gostaria, evidentemente, que nós tivéssemos aqui a presença de todos que provavelmente muitos gostariam de estar e estão, porque o dia realmente não é um dia adequado. Mas, enfim, esse é o fato, essa é a realidade. A mim pediram que eu falasse sobre parlamentarismo e presidencialismo. E eu vou falar sobre isso, espero que no máximo 5 minutos. Para depois falar sobre aquilo que nós vamos falar de fato. Porque vocês vão entender depois por quê. Mas eu vou falar sobre aquilo que me pediram que eu falasse: parlamentarismo e presidencialismo. Hoje, falar disso dá a impressão que a gente está falando de coisa esotérica, né? Uma coisa esotérica. Não tem nada a ver com a realidade, com o momento, mas faz parte do nosso programa, do nosso projeto de partido, faz parte das nossas ideias. Como você sabe, no parlamentarismo, maiorias parlamentares se organizam e constituem um gabinete ministerial. Você pode até ter em alguns sistemas parlamentaristas um presidente da República que não tem as funções de governo, como tem reis que são comandantes, imperadores, Espanha assim, Inglaterra assim, Reino Unido assim, muitos países do mundo são assim. O rei está lá, ele preside teoricamente, em alguns países é o presidente da República, mas quem comanda é o parlamento, através da eleição do seu gabinete. E aí os partidos majoritários se articulam e indicam o gabinete. E o gabinete é, portanto, aquele que o executivo faz o executivo do país. Tem um primeiro-ministro, que representa todo esse gabinete. Quem fala pelo governo em geral é o primeiro-ministro, ele é o homem mais importante, e nós vemos isso em muitos países, a maioria dos países do mundo, o parlamentarismo é o sistema vigente. Características principais desse sistema é que existe o voto de confiança. O voto de confiança faz com que, no momento que você não tem uma maioria parlamentar e o primeiro-ministro e o gabinete não tem um voto de confiança, o gabinete cai e se reestrutura um outro gabinete. Não há maioria, esse gabinete não tem maioria, não tendo maioria no parlamentarismo não subsiste, ele cai. Ou então, quando existe um conflito muito grande, você não consegue formar o gabinete, o próprio presidente da República, ou o próprio primeiro-ministro pode pedir a dissolução do parlamento. O parlamento se dissolve e são convocadas novas eleições. Então você não tem um período de 3 anos, ou de 4 anos, ou de 5 anos de mandato. O mandato é um mandato enquanto tem maioria, enquanto não é dissolvido o parlamento. O parlamento é dissolvido quando ele não consegue se estruturar para eleger um gabinete ministerial. Isso dá ao sistema parlamentarista muita flexibilidade. Ou seja, se não tem maioria, dissolve o parlamento. Ou se o parlamento tem alguma determinada maioria e quer mudar o gabinete, os ministros do primeiro-ministro, ele derruba o gabinete e elege o novo gabinete ministerial. Isso dá muita flexibilidade e isso faz superar muito crises que têm sido crises históricas em vários países do mundo.
Em geral, os parlamentares nesse sistema são eleitos pelo voto distrital. Eu não vou falar sobre isso, o Serra já fez uma palestra sobre isso. O voto distrital é, em geral, o sistema adotado nos países. Também sistema presidencialista também tem voto distrital. Mas o voto distrital é a grande maioria, ou distrital puro, como é nos Estados Unidos, como é a Inglaterra, como são a maioria dos países, ou sistema distrital misto. Misto na Alemanha, por exemplo, o sistema é misto. Parte é eleita pelos partidos, parte é eleita diretamente pelo distrito, por cada distrito. Em todos eles, os sistemas, os partidos são mais fortes, os partidos são mais estruturados, porque eles é que comandam, de fato, a vida política do país. Não é o executivo são eles. Eles, com as suas maiorias parlamentares, é que comandam o executivo. Portanto, eles são partidos fortes. No presidencialismo, eleições são separadas. Parlamento é uma coisa, eleição parlamentar é uma coisa, eleição do presidente da República é outra. O presidente tem um mandato determinado, os parlamentares também. Nem o parlamento derruba o presidente, porque o presidente tem um mandato, e nem o presidente derruba o parlamento. O presidente não pode dissolver o parlamento. O parlamento tem mandato. Deputados têm 4 anos, senadores têm 8 anos, e as eleições são de 4 em 4 anos. Você não pode fazer no segundo ano, no terceiro ano, dizer esse parlamento não representa mais a população. Às vezes ele não representa mais mesmo, mas ele fica lá porque o mandato é um mandato determinado. E esse parlamento, de forma geral, não tem como derrubar o presidente da República, a não ser pelo processo de impeachment. Aí sim, pode fazer. No caso de um crime cometido pelo presidente, de uma forma, existem razões, tem que ser razões muito fortes para isso, o parlamento, o Congresso, nesse caso, pode derrubar o presidente, mas no processo de impeachment. É o chamado processo de impeachment que vocês conheceram aqui no Brasil, no caso do Collor. Esse sistema tem pouca flexibilidade, como eu disse, porque nem o parlamento derruba o presidente, nem o presidente derruba o parlamento. Mas do ponto de vista do funcionamento, eu diria que o sistema parlamentar é muito mais flexível, muito mais adaptado à realidade dos dias que nós vivemos. É por isso que a grande maioria dos países adota o sistema parlamentarista. Nós aqui, por tradição, por história nossa, nós e muitos países também da América Latina, principalmente, e os Estados Unidos, adotamos o sistema presidencialista. E aqui há uma tradição, um costume, as pessoas, o cidadão brasileiro, ele não entende o sistema parlamentarista como funciona, porque nunca funcionou aqui. Ele entende que ele tem que eleger o presidente da República, e que o presidente da República manda, e que o presidente da República resolve tudo. Então ele quer eleger o presidente da República. Por isso foi feito um plebiscito há alguns anos, já houve esse plebiscito, e a grande maioria desse plebiscito optou pelo sistema presidencialista e não pelo sistema parlamentarista, contra a nossa opinião como partido. Como partido nós somos parlamentaristas e isso daqui, infelizmente, nós nunca conseguimos fazer com que o povo aceitasse esta questão. O programa, portanto, do PSDB é muito claro quanto a isso. Vocês lembram, o presidencialismo é uma fonte de crises. Nós tivemos a crise de Washington Luiz em 1930, aqui foi deposto, não, perdeu o apoio, mas como é que você depõe? É militar. Tá? É militar. É uma ação militar que depõe o presidente. Não é uma ação legal, constitucional, mas é uma ação de força. Isso aconteceu praticamente com o Getúlio, o Getúlio foi levado ao suicídio em função da perda da maioria, ou da perda do apoio majoritário. O João Goulart foi deposto e o Collor sofreu impeachment. Então, as crises são mais duras no regime presidencialista, são de consequências mais profundas, exatamente porque ele não tem essa flexibilidade. O parlamentar não tem flexibilidade. Perdeu a maioria, ou derrota ou derruba o executivo, o gabinete ministerial, ou dissolve o parlamento. Ou uma coisa ou outra, e portanto o povo é chamado novamente para novas eleições, e as novas eleições dão uma nova maioria e se constitui um novo executivo. Seja um sistema ou seja o outro, o mais importante
no sistema parlamentarista e no sistema presidencialista é também a própria cooptação de partidos. O problema principal de qualquer democracia é a estrutura dos partidos, é a representatividade, a legitimidade dos partidos políticos. Seja no regime parlamentarista, seja no regime presidencialista, o elemento mais importante da vida política são os partidos políticos da democracia. Não existe democracia nenhuma sem partidos políticos organizados. Quanto menos organizados eles são, quanto menos legítimos eles são, quanto menos representativos são, mais frágil é a democracia em que se vive. Então, aqui no Brasil, nós tivemos, em relação aos partidos, os partidos são muito pulverizados, muito frágeis, e a legislação que nós construímos e que o Supremo Tribunal Federal também interpretou, fez com que nós perdêssemos grande parte da consistência dos partidos. Hoje existem no Brasil cerca de 40 partidos, com representação parlamentar, talvez uns 20 partidos com representação parlamentar. E todo dia se cria mais um. É porque a dona Marina resolve criar um partido, é porque o seu Gilberto Kassab resolve criar um partido, é porque o Zé das Couves resolve criar um partido, junta um grupo de descontentes de um lado, descontentes do outro, e constitui um partido político. E a legislação, infelizmente, e o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, interpreta a Constituição, dando essa facilidade à constituição desses partidos. Portanto, é preciso uma profunda reforma política eleitoral para que os partidos tenham mais consistência do que eles têm. Isso daqui só é possível no regime nosso quando o presidente da República resolve levar adiante uma reforma política. Pela força do presidente da República, se ele não se dispuser a promover essa reforma política mais profunda, essa reforma não se dá. E no Brasil, infelizmente, isso não tem se dado. O Lula não quis mexer nisso. A Dilma menos ainda. Eu tive uma reunião com o Lula, a única da minha vida que eu estive, ele presidente, né? Estive com ele lá nas greves do ABC, outra história. Mas ele como presidente foi a única que eu como líder do PSDB. Ele convidou os líderes para um dia de uma reunião e eu disse a ele, presidente, é fundamental uma reforma política nesse país. Aí, o senhor tem que, como presidente, liderar esse processo de mudança. Ele disse, reforma política não é comigo, é com o Congresso. O Congresso nunca fará reforma política, nunca sozinho fará, porque o Congresso foi eleito nesse sistema. Ele não muda o sistema pelo qual ele próprio se elegeu. Né? Ele não põe em perigo a sua própria reeleição. Ninguém põe em perigo a sua própria reeleição. Então você tem que ter uma força muito grande política de um presidente e, evidentemente, uma mobilização muito grande do povo para que você possa fazer mudanças. É por isso que não saiu até agora grandes reformas políticas nas últimas décadas do Brasil. Nós continuamos com o mesmo sistema eleitoral, nós continuamos com partidos, ao invés de você agregar partidos e fortalecer partidos, ele cada vez mais se enfraquece. Essa é a realidade nossa. Quer dizer,